Eu sou a Samara, fisioterapeuta aqui da Protetics. Eu me formei na Unesp, na Universidade Estadual de São Paulo. Atuo com pacientes amputados há um tempo já. Eu sou responsável aqui na Protetics por toda a parte de avaliação, de ver como o paciente está desde o início, né? Aquela primeira avaliação, avaliar o coto, avaliar a funcionalidade, ver se ele está pronto para receber a prótese para a gente começar. E nesse momento a gente avalia se ele vai para um período de pré-protetização ou se a gente já vai dar início a essa fase com a prótese. Definindo isso melhor, a gente dá início aos exercícios de acordo com o que o paciente precisa, necessita e dá todo esse suporte, toda essa orientação de acordo com o que ele precisar. Eu escolhi a fisioterapia porque eu sempre quis alguma coisa, sempre tive apreço pelas profissões da saúde, né? Sempre tive essa coisa de querer cuidar e ajudar alguém. De começo eu não sabia como, quis um pouco medicina, enfermagem e em uma feira de profissões acabei me apaixonando pela fisioterapia, né? Esse retorno das pessoas à condição, né? De fazer o que elas buscavam, né, a reabilitação em si, né, retornar ao que elas buscam. Isso é muito gratificante, né, a gente conseguir ajudar esse retorno. Então, foi meio que nessa fase de escolher mesmo as profissões, fim ali do terceiro ano, né, eu fui numa feira de profissões, conversei um pouco com o pessoal da área e achei incrível e quis já entrar, né, para essa parte de reabilitar mesmo. Eu fui escolhida pela área, eu digo assim, porque foi uma coisa que eu nunca tinha previsto que eu faria parte. Eu tinha visto um pouco na faculdade, mas foi assim, uma matéria só, então foi muito superficial a minha faculdade, como era pública, eu vi mais uma parte do SUS, né? Eu não conhecia essa parte mais tecnológica, digamos assim. Então, eu estava trabalhando na época com Pilates, era uma outra área, né? E acabou surgindo essa oportunidade, conversei com o Vitor, né? Ele sendo amputado e tudo. E acabei vindo, mas assim, era uma coisa muito nova. Quando eu entrei, eu não tinha conhecia tanto esse mundo. Mas eu me apaixonei de cara, vendo assim, atuando com os pacientes e toda essa parte de movimentação, de você voltar a andar, né? Voltar a dar os seus passos, toda a funcionalidade de volta que traz. Então foi uma área que eu digo que me escolheu porque eu não tinha previsto, eu não conhecia tanto, mas que eu me apaixonei. Então ela me escolheu e agora eu escolhi ela de volta. Qual foi o momento que você percebeu que aquilo que você fazia trazia vida de volta para as pessoas? Eu acho que foi o retorno de gratidão mesmo deles, né? Eles ficam muito gratos, né? A gente tem aquele primeiro momento, né? Quando a gente está começando, que eles ficam muito desconfiados, eles ficam com receio, né? Fala, nossa, mas será que eu vou andar? Será que eu vou conseguir, né? E aí, quando eles veem que é possível, que dá para retornar, eles ficam muito gratos. Então, é aquele momento de obrigado, Samara, se não fosse por você voltou a me fazer andar e tudo mais. E aí, eu sempre digo para eles que, assim, é motivação deles, mas foi uma coisa de, assim, a gratidão, ela fica muito nítida. O voltar a andar é uma coisa que traz um sentimento para eles de volta à vida, assim, né? De retornar à vida. Como que é para você ver a pessoa chegar aqui ainda com a cicatrização não completa, passar por todo o processo e ver a pessoa dar os primeiros passos? É incrível. Tive vários pacientes já agora que a gente pôde acompanhar completo, né? Então eu acho que a gente cria um vínculo muito especial, né? O paciente chega numa fase que ele ainda não vê um como continuar, né? Eles chegam aqui muito desconfiados, com muito receio, olha e fala, acho que não vai cicatrizar, né? E a gente começa fazendo os exercícios ali na maca, conversando, descontraindo, né? Ele vê alguns pacientes começando a fase de andar, toda essa troca também é muito válida, né? E aí, quando é a vez dele, né, que ele chega, eles vêm assim, ansiosos, não dormem, chegam aqui até com a pressão alta, a gente mede, tá com a pressão alta. E depois que anda, e são várias reações, alguns se emocionam, outros ficam muito, muito ansiosos, né? Até ficam com tontura e tudo mais. E pra mim é incrível, eu adoro acompanhar o processo assim do zero, ver ele chegando aqui e acompanhar essa expectativa e nutrir ela, né? Dar um retorno de que a gente vai conseguir ir juntos, né? Que eu vou estar aqui porque precisar, se for, seja no começo, seja no final,
a gente vai chegar onde precisa chegar. Qual foi a sua maior dificuldade entrando nessa área? Entrando na área, eu acredito que seja retribuir o que o paciente espera, né? Eles chegam aqui com uma expectativa muito grande, né? Ainda mais que assim, tem pouca informação sobre, né? Então, tem muita gente que acha que é só comprar e levar embora, que é só sair usando, né? E não é assim. Então, como eles chegam cheios de expectativas, né? A gente tem que ir com cuidado, né? Desmistificando aí alguns mitos que às vezes eles acham que é, né? Então, para não desmotivar, tem que ser com muito cuidado. Então, acho que foi a parte mais delicada para mim de ser responsável por esse primeiro contato e falando um pouco como que é de verdade o processo, né? Para você, qual que é o seu prazer da profissão? Eu acho que o meu prazer é ver eles voltando a fazer as atividades deles, assim. Eu lembro de um paciente, um dos meus primeiros pacientes aqui na clínica, né? Um paciente biamputado. Foi biamputado os dois juntos, né? Então ele teve 2 amputações quase que simultâneas, com cerca de um mês, de uma para outra. Paciente por conta de diabetes, pé diabético. E ele um dia chegou pra mim, depois que a gente liberou ele, né, depois de um tempo já andando, ele chegou pra mim e falou que tinha conseguido fazer a barba sozinho, de pé, e que fazia muito tempo que ele não fazia aquilo. Então, e pra mim foi assim, incrível, quer dizer, o que é pra ele, né? A gente às vezes não valoriza coisas simples do nosso dia a dia que a gente faz, né? Escovar os dentes em pé. Pra eles é tudo sentado, é tudo na cadeira de rodas. E aí ele veio falar pra mim que ele tava com equilíbrio e tava conseguindo fazer a barba em pé. Então pra mim isso foi uma coisa assim, eu fiquei muito feliz. Então quando eles me trazem essas coisas de estarem realmente retornando a fazer tudo que eles, né, almejavam, e são tarefas simples, mas assim, ver eles voltando realmente à vida e à rotina deles é o que é mais gratificante pra mim, é ver esse retorno.